Boa tarde, todas e todos. Um prazer dar prosseguimento ao nosso seminário CapSprint Internacionalização. E hoje temos então uma sessão que está voltada para as agências de fomento internacionais, DAD, França e Estados Unidos. Então, é um prazer convidar para início da nossa sessão o professor Jochen Hellmann. Vou fazer uma pequena apresentação. Professor, por favor. Então, Jochen Hellmann, ele obteve o doutorado em 1991, com tese na área de ciência da tradução. Foi professor leitor do DAAD em Paris, chefe do escritório para a União Europeia da Universidade de Hannover e, a partir de 93, chefe do programa de mobilidade da Universidade de Hamburg. Em 98, tornou-se chefe da seção central do DAD em Bonn. Em 2001, foi diretor do Departamento de Assuntos Internacionais da Universidade de Hamburg. Ele exerce uma série de cargos honoríficos e a sua expertise em internacionalização do ensino e da pesquisa é comprovada por numerosas palestras e publicações de impacto. Durante vários anos, foi docente no programa de Master em Gestão Científica do DHFE, Faculdade de Administração, na Universidade de Speyer. De 2009 a 2019, foi secretário-geral da Associação Universidades Franco-Alemãs, que reúne um grupo de quase 200 universidades em cooperação científica nos dois países. Em julho de 2019, voltou ao DAD para representar a instituição no Brasil. Sua longa afinidade com a América Latina é de grande valia nas funções que exerce desde 1º de dezembro de 2019, como diretor do Escritório Regional do DAD no Rio de Janeiro e diretor do Centro Alemão de Ciência e Inovação em São Paulo. Muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. É uma honra para nós tê-lo aqui conosco. Obrigado. O honor é meu, não? É totalmente meu. Eu sempre fico feliz quando posso estar em Curitiba, onde tenho contatos acadêmicos, científicos e também amistosos desde muitos anos, e sempre gosto de estar aqui nessa universidade e nessa cidade que considero como uma cidade de importância também para a cooperação com a Alemanha. Eu vou falar de forma relativamente livre. Eu naturalmente me preparei uma palestra, não vou falar só coisas espontâneas que me passam pela cabeça, mas eu não vou usar PowerPoint, porque eu acho que é muito mais interessante de compartilhar ideias e não só explicar números de coisas bonitas que o DAD fez. Isso acho um pouco chato, e para nós é melhor que saibam que eu quero compartilhar reflexões com vocês no marco desse seminário. Vou falar sobre 4 temas ou pontos. Primeiro ponto vai ser a justificação, a legitimidade da internacionalização das universidades. Por que fazemos isso? Você deve também perguntar qual é a razão. A segunda coisa vai ser quais são os objetivos principais do DAD. Qual é a nossa marca? O que o DAD faz e por quê? Terceira coisa, eu quero também compartilhar com vocês algumas ideias ou também informar sobre o que foi e está a internacionalização do ponto de vista alemão ao longo do tempo, porque não sempre temos lá uma reflexão que ao longo, no transcurso da minha vida profissional, que foi enumerado, eu vivi muitas fases do conceito da internacionalização muito diferentes. E, por último, vou falar um pouco sobre o conceito da diplomacia científica, que é isso e por que fazemos isso. Então,
por que internacionalização das universidades e da ciência? Eu acho que é relativamente fácil. Se pode dizer que os desafios da humanidade são globais e igualmente globais, naturalmente, são os trabalhos da pesquisa. Se os desafios são globais, a pesquisa deve ser também. Só para citar alguns exemplos do que eu quero dizer, é combater a mudança climática, combater as pandemias, como deve ser uma cidade habitável. Eu acho que Curitiba tem lá sua contribuição também, historicamente. Ou como deve, em geral, como deve funcionar a humanidade. Esses problemas, logicamente, não são fáceis de resolver. Mesmo a ciência, que pode certamente contribuir para encontrar as respostas a essas questões, não tem receita simples. Não temos que pensar que a ciência chega a um momento de conhecer um problema, resolvê-lo, e então o resto é da política e da sociedade de praticamente realizar o que a ciência descobriu. Assim tão fácil não é. Nós não temos receita simples. E especialmente não quando a ciência opera de uma perspectiva puramente nacional. Portanto, já por essa razão, é lógico que as questões de pesquisa sejam tratadas sempre em alianças internacionais. Eu gosto sempre de usar uma comparação um pouco metafórica, como vemos em perspectiva só com dois olhos, não? Precisamos de múltiplas perspectivas também, e de preferência de lugares diferentes do planeta, para ver uma coisa em perspectiva. Isso um pouco justifica já essa internacionalização. Mas a internacionalização da pesquisa por si só não é suficiente para que as equipes dos pesquisadores possam trabalhar juntas. Já devem ser treinados nesse sentido internacional, ou seja, já os estudantes ou os doutorantes têm que ter esse treinamento internacional para que depois, como professores ou pesquisadores experientes, possam realmente trabalhar juntos. E nesse ponto também é importante dominar outros idiomas, não? Eu não vou entrar na discussão eterna dos linguistas até que ponto a reflexão humana depende da língua na qual esse pensamento é feito. Essa é uma discussão que vocês naturalmente conhecem e sabem que hoje não vamos encontrar uma solução para isso. Mas uma coisa é bem certa, independentemente dessa discussão dos linguistas, também o que nós falar línguas estrangeiras ajuda muito em ganhar essa perspectiva de muitas facetas e ver as coisas de forma um pouco mais relativa ao que os cientistas, os pesquisadores precisam, para não se enganar, porque mantém uma perspectiva, um foco puramente nacional. Não é certo? Por isso, nós todos, já a partir dos estudantes da graduação, precisamos ter um sentimento de diferenças interculturais, não? Para que já os estudantes aprendam que em outro país não pensam iguais, e então também as possíveis resultados da pesquisa podem ser diferentes se você estuda uma coisa em um âmbito cultural diferente. Eu passo agora aos objetivos
do DAD, os objetivos principais. Claro, uma coisa já sabemos todos, ou queremos, como outras agências de internacionalização, queremos que muitas pessoas, o máximo de pessoas de todo o mundo estudam e fazem pesquisa na Alemanha, não? Como estudantes, como doutorantes, como professores experientes, lógico, não? Gostaríamos que venham. E se essas pessoas, depois de completar essa estadia, permanecerem na Alemanha por um período mais além do tempo de seus estudos, de sua pesquisa, muito bem, ótimo. São todos, essas pessoas são bem-vindas. Mas se elas retornarem aos seus países de origem depois, também é bom, porque elas permanecerão, isso sabemos de muitos estudos, experiências, etc., elas permanecerão ligadas à Alemanha por o resto de sua vida, em 95% dos casos, estabelecendo contatos, parcerias, cooperações e redes, e vão também enviar seus estudantes algum dia na Alemanha para manter essas amizades que fizeram em seu tempo na Alemanha. Então, se ficam na Alemanha, estamos felizes, se voltam, estamos também felizes, não? Então, isso não é uma política onde preferimos um ou outro. As duas coisas são boas e isso é uma situação para todos os que participam nisso. É uma situação, como em alemão decimos, win-win. Não sei se em português se diz ganha-ganha, se pode dizer isso. Enfim, em realidade, em alemão não temos isso, eu acho que só decimos win-win. Ok, que mais? Outro ponto da reflexão da política do DAD é que também queremos que muitos alemães viajem e estudem, pesquisem no exterior. E isso é uma coisa que talvez nos distingue um pouco de algumas outras agências de internacionalização. Eu falo agora, sobretudo, das agências que representam países onde tem taxas de matrícula, mensalidades, não? E só para tomar um exemplo, Austrália, país muito lindo, eu gosto muito, e não quero falar contra a Austrália, não quero que me entendam assim, mas lá as universidades têm outras estratégias, outra economia. As universidades lá vivem economicamente da presença dos estudantes estrangeiros. Então, eles olham os estudantes estrangeiros como fonte de financiamento da sua universidade. Não entro aqui em crítica, não? Isso é uma coisa que eles têm que decidir como eles querem. E, claro, talvez eles tenham vantagens, língua, outras coisas que lhes permitem de fazer isso. Eu acho que a Alemanha simplesmente não tem a possibilidade de cobrar mensalidades assim nas universidades. E não queremos também, não? A maioria. E certamente temos discussões sobre isso na Alemanha também, normal, mas eu acho que a maioria no mundo acadêmico alemão está mais bem na posição de dizer, não, pelo menos não vamos fazer universidades que totalmente dependam de mensalidades, taxas de matrícula de estudantes estrangeiros. Não, isso não é nossa política, não? Enfim, como eu disse, os pesquisadores, as pessoas que vivem em nosso mundo acadêmico devem ter uma formação internacional. E por isso queremos que todos os estudantes, doutorandos da Alemanha também tenham sua fase, seu período de estudos e de pesquisa no exterior. E eu acho que na ensinança, hoje em dia,
eu nos últimos 10, 15 anos da minha vida profissional não assisti nem a recrutamento de novo professor ou professora que não tinha passado anos em outro país. Isso é requisito, uma condição total, e eu não conheço professores que não tenham esse background internacional, sabendo idiomas, tendo passado uma fase de sua vida no exterior da Alemanha. É impensável contratar ou recrutar novo professor que não tenha essa condição. E isso, claro, já ao começo, ao início dos estudos, o DAD é responsável, entre outras agências e formações, não? Que temos também no nível europeu. Todos têm que têm que ter sua experiência internacional. Então, conclusão, o DAD não quer só atrair estudantes e professores para que venham na Alemanha. Isso é só uma parte do trabalho. Nós promovemos a mobilidade recíproca. Essa é a filosofia do DAD. Reciprocidade. Mas, para ser um pouco sincero, tenho que também, não é só para dizer que somos os melhores, e isso não é o que eu quero falar, eu quero ser sincero. Tenho que reconhecer o que vocês naturalmente sabem, de todos os jeitos, que o Brasil, no caso da América Latina e do Brasil em particular, ainda não atingiu esse objetivo da reciprocidade, não? Não estamos lá, e de longe. Muito mais brasileiros vão na Alemanha que no outro sentido alemães que vêm aqui no Brasil, não? E eu acho que temos trabalhar nesse sentido. E desculpe-me pela observação, mas esta é também uma coisa que as universidades brasileiras têm que aprimorar, porque se eu comparo os números, não, eu vejo que nas universidades do Brasil ou da América Latina em geral, essa ideia de atrair e de também acolher o estudante internacional, isso ainda não está lá onde deveria ser. Mas, claro, aqui temos muito que fazer, e o DAD, com as universidades brasileiras, podemos trabalhar nesse sentido para que mais alemães também venham aqui no Brasil, porque isso também é um pouco culpa da opinião pública na Europa, não? São estereotipos do Brasil, da América Latina, que muitos alemães, até alemães intelectuais, inteligentes e com muito diploma, não têm uma ideia bem clara o que é o Brasil, o que é a América Latina. E lá, certamente, os brasileiros na universidade sabem muito mais sobre a Europa que numa universidade europeia sabem sobre o Brasil. Aqui também falta reciprocidade, e aqui também o DAD, meu trabalho, consiste também, entre muitas coisas, em falar com periodistas na Alemanha que perguntam coisas como, mas nas universidades brasileiras, os estudantes de verdade podem fazer pesquisa séria? Deus meu, sim, podem. Temos aqui pelo menos 50, 100 universidades que são cientificamente no mesmo nível que as universidades europeias. E nessas universidades, claro, os estudantes da Alemanha ou da Europa deveriam vir, porque isso não só podem se formar aqui, como poderiam na Europa, sino tem também essa plusvalia de aprender idioma, mais de conhecer ideias que antes não tinham. Isso vão voltar na Alemanha com mais experiência que seus camaradas que todo o tempo tenham ficado na Alemanha. Por isso também é nosso trabalho como DAD, de preparar a opinião pública
para dizer que cientificamente o Brasil é um país ideal como parceiro da Alemanha. Algumas ideias, como anunciei, sobre a história, entre aspas, da internacionalização universitária na Alemanha. Vou estar breve, porque já falo certo tempo e eu vejo que tudo tem que ser um pouco mais breve, talvez. Enfim, o que quero dizer é que quando eu estudava nos anos 80, o semestre no exterior, o semestre de intercâmbio, se pode dizer, com outro país, era considerado ainda, e não só na Alemanha, mas também nos outros países europeus, era considerado como forma de ampliar o horizonte cultural e intelectual de uma elite, não? Uma elite intelectual, uma coisa que poucos faziam, porque normalmente a universidade era para formar engenheiros, formar juízes, juristas, o que seja, não? Economistas. Mas isso de ir no estrangeiro era uma espécie de luxo, não? Luxo que vem certamente historicamente do século XIX, XVIII, XIX, onde aristócratas britânicos começaram a viajar pelo prazer, não? Antes disso foi impensável. Quem no medioevo queria viajar só pelo prazer seria um maluco, não? Porque pelos gastos e sobretudo o perigo da viagem. Mas no século XVIII começou isso que aristócratas começavam a viajar pelo prazer e para abrir seu horizonte, para conhecer a pintura da Itália, não? Essas coisas. E quando eu era estudante, restos desse pensamento eram ainda a geração de meus professores normalmente não tinham experiências internacionais. Não tinha. Porque em sua juventude, nos anos 50, era economicamente difícil e ainda a Alemanha, justamente depois da guerra, não era talvez bem-vindo no estrangeiro. E meus professores conheciam pouco do mundo. E minha geração foi, talvez, em certa forma, a primeira que com a mochila começou a viajar na Índia, na América Latina, não? Esse foi meu caso também, mas isso é outra história. Então, isso também, nesse meu tempo de estudos, semestre de intercâmbio para alguns poucos, e também o DAD oferecia já, nessa época, bolsas para estudantes brilhantes de países pobres, não? Mas isso foi visto no marco da ajuda para o desenvolvimento, não? A ideia era nesse tempo, ok, estudante inteligente da África pode vir na Alemanha para aprender a engenharia e depois volta em seu país para desenvolver seu país. Então, eu não quero ironizar, a ideia em si era humana, não? Mas também um pouco ingênua, não? E sobretudo, essa ideia de país desenvolvido e outro que tem que se desenvolver, foi naturalmente a ideia de uma desigualdade, não? Que hoje em dia não teríamos. Ok, nos anos 90, quando eu comecei minha profissão na internacionalização das universidades, o conceito da internacionalização tinha mudado completamente. Nesse tempo, mais bem o lema foi, em geral, que a Alemanha está em competição com o mundo anglo-saxão e temos que atrair estudantes para que não estudem em Estados Unidos, mas na Alemanha. Então, nós temos depois, economicamente, esses contatos e por isso estamos em competição e temos que atrair estudantes do mundo inteiro.
eu vejo isso como um progresso, mas foi também uma ideia bastante de competição, digamos, não? A ideia da parceria, de cooperação, não era tão desenvolvida. Hoje temos mais bem dois enfoques, ou dois legitimações para a internacionalização. O primeiro, claramente, é o desafio demográfico. E isso é também, quero dizer, não só na Europa e no Japão ou outros países ricos temos esse desafio demográfico. Isso vem em todo o mundo inteiro. Também no Brasil, como vocês sabem, mas ainda não se discute tanto como na Europa desse tema. Por que não? Porque as pessoas, as gerações, as cohortes de muitos nascimentos agora têm no Brasil entre 30 e 40 anos. Isso é ideal, não? No momento. Mas esses tempos vão mudar e também em 30, 40, 50 anos no Brasil vamos ver nas praças públicas também as cabeças brancas, não? Como agora já ou Paulo como nós, não se pode nem dizer branco. Enfim, então, essa é a situação da Europa atual e do Brasil em 30, 40 anos. E então, isso vai, o que nós refletimos, vai ser um tema algum dia em América do Sul também. Enfim, por isso, se hoje em dia o Brasil tem 8 milhões de estudantes, 8,5 milhões de estudantes, isso não vai ser sempre assim, porque as reservas não tem muito mais lá para, claro, um pouco pode ainda ganhar em grupos que menos privilegiados, onde ainda se pode talvez aprimorar um pouco o acesso à universidade, mas isso é limitado. Então, eu acho que em 20 anos as universidades brasileiras vão ter também essa estratégia de atrair estudantes de outros países para quê? Para encher as lacunas nessa sala aqui, onde estamos, não? Senão o governo em 20 anos vai dizer por que custam vocês tanto se não tem muitos estudantes? E certamente as universidades vão, como na Alemanha hoje, dizer ok, vamos fazer um programa de internacionalização para atrair estudantes internacionais. Ok, último ponto que onde eu quero compartilhar as reflexões com vocês é a famosa diplomacia científica, uma palavra que muito se discute, muito se usa, e com razão, não? Uma organização como o DAD promove a cooperação entre acadêmicos e organiza intercâmbio, claro, para construir pontes. E esse ponto quero sublinhar. Essas pontes nós queremos também construir com países cujo governo não gostamos muito. Isso, claro, eu não falo do Brasil agora, não? Mas eu falo, para ser bem sincero, de países como China, Rússia. Como todos sabemos, estamos entrando numa nova fase de Guerra Fria, não? E eu quase um pouco pessimista que às vezes sou, penso que a Guerra Fria é quase ainda a melhor opção, melhor que uma guerra quente, não? E se entramos numa nova Guerra Fria, então, logicamente, as sociedades vão fechar portas, não? Vão pensar como isso na minha juventude, quando ainda o muro de Berlim existia, vai ser difícil viajar, talvez não vai ser possível viajar na China, como neste momento não podemos viajar a Moscou, o que eu fazia muito há 5 a 10 anos ainda, mas hoje não poderia mais. Não? Isso já estão se fechando portas.
E nesse momento, se pensamos um pouco mais no futuro, que isso passa também com outros países, e em novos blocos se formam, fechados assim, a missão da ciência do mundo acadêmico é certamente de manter abertas as últimas portas que ainda não estão fechadas. Por quê? Porque justamente os científicos no mundo inteiro têm esse mesmo interesse em comum de trabalhar em seu campo de pesquisa, que seja a física, a economia, a filosofia, o que seja, querem trabalhar, compartilhar seu trabalho com os colegas do mesmo campo em todos os demais países. E podem, nesse momento, um pouco também esquecer, por um momento pelo menos, que são alemães, que são chinos, russos, que seja, não? E então, por isso eu digo que a ciência pode agir em certa medida, independentemente de interesses políticos, em certa medida, não completamente, não vamos e não queremos esquecer completamente o que nos separa, não? Mas queremos, na diplomacia, contribuir como DAD na diplomacia científica e manter contatos com países, universidades em países onde nossa diplomacia oficial do governo já não tem muitas possibilidades de dialogar, não? Isso se pode chamar diplomacia científica. E então, isso é mais ou menos, eu tenho ainda mais ideias, mas minha ideia é que já tinha falado muito e seria melhor investir o tempo que ainda temos para falar entre nós, fazer esse diálogo, porque, francamente, eu odeio essas palestrantes que o tempo todo dizem que querem dialogar, que tanto lhes gusta o diálogo, e então dizem, meu tempo se terminou, eu tenho que pegar meu avião, a próxima vez vamos a discutir. Não, eu tinha dito o suficiente e mais bem gostaria que entremos em conversa, todos nós. Muito obrigado. Temos então o microfone aberto, podemos iniciar uma conversa. Professor. Boa tarde. Professor Egon Wildauer, da Universidade Federal do Paraná. Coordeno desde 2019 em Globe, Engineers Go Global, da Universidade de Ingolstadt, THI, com Walter Schroebel, professor Gollinger e tudo mais. A dificuldade que nós temos, a gente sempre traz 4, 8 alunos da THI para estagiar aqui na universidade, com a Renault, com a Case New Holland. E a dificuldade que nós temos é de atrair realmente os alunos, os estudantes que são alemães. Quem são os alunos que vêm da TRI para cá? Indiano, moçambicano, polonês, né? E essa dificuldade a gente enxerga lá. E eu me perguntei várias vezes, mas por que disso, né? Por que um estudante realmente alemão não vem para cá? Né? E veio no ano passado, da engenharia mecânica, e ele falou, professora, I was afraid about the jungle in Curitiba. Então isso me assustou, como assustou a plateia. Eu falei, nossa, jungle, né? É muito pesado. Então, eu acredito que, se eu puder ajudar, eu me coloco à disposição através do professor Eduardo, que eu cumprimento o Eduardo, explicitar mais o que são as universidades no Brasil, quais são as áreas de atuação no Brasil, porque realmente, olhando e trabalhando fielmente com eles, né, direto, eu levo os alunos para lá, 8 alunos, 9, todo ano, e os alunos daqui ficam maravilhados, mas existe um nível mínimo, lógico, um inglês B2, alguma coisa, né, e Raberhunga, uma coisa assim para não passar fome. Mas o pessoal, quando vem de lá para cá, é difícil, né, eles falarem o português, que é uma língua difícil, né. Então aí tem o selim, tem todo um apoio. Então, nesse sentido, não é uma crítica, não é uma, mas, como o senhor falou, existe essa ponte, e eu acho que essa ponte, esse debate é importante fazer.
e me coloco à disposição para isso, para ajudar. Segundo, é agradecer também ao DAD, porque parte do meu doutorado foi em Freiburg, né? Então, eu agradeço enormemente, porque eu fui e realmente foi fantástico. Eu agradeço o governo alemão, agradeço o AD por isso, né? E é fantástico, a gente vai e depois tem a oportunidade de voltar. Essa ponte é maravilhosa. Tem que cuidar para não cair, né? Então, acho que é por aí. Então, me coloco à disposição. Mas nesse sentido. Bom, uma resposta breve. Naturalmente, é isso justamente o que eu falei. Os estudantes na Europa, particularmente na Alemanha, mas eu acho que na Europa em geral, não sabem muito sobre o Brasil e tem medo também, não? Porque as mídias, os jornais, a televisão vai falar do Brasil quase sempre na Europa em contexto negativo, não? Quando tem uma catástrofe natural, quando tem criminalidade, quando tem delinquência, quando tem talvez presidentes que não sempre perfeitos. Esses são temas e então eu acho que temos que fazer um grande esforço para tentar organizar uma contra-ataque, entre aspas, medial e falar do Brasil, da América Latina, como realmente está. E primeira coisa, poderíamos fazer uma coisa no sentido que na Universidade de Curitiba não tem muitos jacarés no campus, não? E então, enfim, coisas nesse sentido, com um pouco de humor certamente, mas seriamente temos que dizer como é a vida aqui e que o lugar é um lugar onde um alemão pode ficar muito feliz, não? Tem muitas coisas que na mesma Alemanha não tem. E tem muitos aspectos positivos, mas, claro, tem também problemas, não? Isso não vamos a dizer que não tem. É verdade que não tudo é positivo, mas não tem país perfeito no mundo. E então, isso justamente na juventude temos que conhecer outros países para saber que outros têm outros problemas e outras soluções também. E isso pode, para o resto da nossa vida, nos dar uma riqueza que depois vai ser mais difícil. E eu acho que é verdade, tem muito poucos estudantes que têm, mas tem também razões mais objetivas. O problema da língua, não? O português é um idioma que pouco se estuda na Europa, não? Com exceção do Portugal, naturalmente. Mas na Alemanha, na França, não tem muitas pessoas que saibam português. Isso também, não sei, mas temos que ser inovativos. Por exemplo, o espanhol, ultimamente, nos últimos 20, 30 anos, está em progresso enorme na Europa. E poderíamos, se eu fosse responsável numa universidade brasileira e responsável da internacionalização, refletiria um pouco se não se pode fazer cursos de português, não? Claro, de português, para estudantes que já sabem espanhol. Isso se encontra na Alemanha. E sabemos que em 3 ou 6 meses intensivos, uma pessoa que fala espanhol pode aprender português. E isso seria um investimento, e isso seria uma ideia de atrair também grupos que agora não vêm por falta de conhecimento do idioma, que é realmente um obstáculo, não? E eu sei de que estou falando. Eu ia fazer a pergunta e acho que o senhor acabou respondendo parte dela. Essa questão de ter menos alunos da Alemanha aqui, né, não nos surpreende, né? E eu acho que tem que enfatizar mesmo essa questão que o senhor acabou de falar, que é da questão da língua, né? Você também falou, né, da questão da língua. Dificilmente algum aluno de lá vai querer aprender o português para vir para cá,
né? Então, eu acho que é importante nós enfatizarmos a questão do inglês como meio de instrução, né? Que é a minha pesquisa do doutorado aqui na Federal, é sobre o inglês como meio de instrução. E você também citou o espanhol. Na UEPG, nós não temos aluno nenhum de outros países que não da América Latina. Então, os alunos estrangeiros da UEPG que nós recebemos são apenas da América Latina, pela semelhança da língua, né? Nós temos lá o português como língua adicional, né? E agora nós estamos instituindo o IEMAI. E também o ESMI, nós criamos lá uma sigla, né, espanhol, como meio de instrução. E é algo novo, estamos implementando ainda. Então, acho que é interessante enfatizar, né, a importância do inglês como meio de instrução, né? E eu ia perguntar para você, né, a que você atribui, né, esse número tão baixo de alunos de lá para cá? Esse é um. Tem mais algum fator, fora a língua, fora a cultura, fora esse, né, estereótipo, né, do país, que você atribui essa falta de alunos da Alemanha aqui no Brasil? Você pode ir um pouco mais entrar nisso? Claro, língua e esses estereótipos culturais e o medo são já 3 pontos importantes. Mas, em geral, eu falaria, essa é minha ideia, não sei se tenho razão lá, mas eu acho que na Europa, em geral, sofrimos um pouco de uma falta de atenção para o mundo latino-americano. E aqui temos uma dialética interessante. As pessoas aprendem muito, se interessam pelas partes do mundo onde tem crise grande, não? Agora na Europa falamos muito da China como competidor, alguns porque é um mercado interessante, outros dizem não, é um inimigo potencial, mas interessa, não? Falam muito da África, porque lá pode ser a pobreza que vai ser, temos que ajudar a África, uma mescla de humanismo e de exotismo faz que os europeus olham muito o que passa na África. O mundo islâmico árabe, isso nos inspira medo, terrorismo, islamismo e também uma migração ilegal pode, para alguns europeus, criar medo ou uma distância, e muito se fala disso. Rússia, Ucrânia, eles fazem a guerra, isso é bem importante, etc. E outras partes do mundo, os tradicionais parceiros na Europa, na União Europeia, claro que o tempo todo estamos falando sobre projetos com a França, etc. E com a Grã-Bretanha, o Brexit, grande problema. E Estados Unidos, claro que é o poder mais importante. Isso é tudo, mais ou menos. E América Latina, só na televisão, só no mês de fevereiro, o único foi 1 minuto de Carnaval de Rio, não? E um pouco com condescendência se fala, eles se divertem lá, como bailam sempre, que espetáculo interessante. Mas isso não é América Latina, de meio bilhão de pessoas que são que é uma região, uma cultura super interessante, mas pouco interessa dialeticamente, quero dizer, porque não faz problemas, não? Porque tem seus problemas, isso não, claro, temos muitos problemas aqui, mas não é uma coisa, uma ameaça para a Europa e como outros, também, por isso eu falo de uma falta enorme de interesse em geral, e com exceção de um pequeno número de pessoas que se interessam, a maioria grande sabe bem pouco sobre o Brasil, ou a América Latina em geral. Em Brasil, mais ainda, sempre porque mais pessoas sabem espanhol na Europa que português, e o número de turismo do Brasil, de turismo internacional da Europa, é curiosamente pequena, não? Certamente sabem esses números que o pequeno Portugal tem, creio que 25 vezes mais
turistas internacionais que o gigante Brasil. Porque também por essa falta de atenção, por esse medo, por essas notícias de delinquência, por uma coisa que não sei. E então temos o Brasil é um país do que todos os alemães pensam saber algo, mas não sabem quase nada, não? E então essa discrepância, essa diferença entre pensar, conhecer e não conhecer a realidade sempre chamou minha atenção, e eu penso que isso explica em parte também, além dos outros argumentos ou pontos que a gente tinha enamorado, essa diferença, essa falta de reciprocidade nos contatos acadêmicos entre nossos países. Professor Paulo Zetti, da área de letras alemão. Eu vou retomar um pouco as palavras do Egon, né, sobre a questão dessa necessidade de difusão maior do Brasil fora. Eu acho que uma diferença muito grande que eu observo nas relações Brasil-Alemanha é que o Ministério das Relações Exteriores, na Alemanha, tem um papel fundamental no trabalho de intercâmbio acadêmico. E o nosso Ministério das Relações Exteriores tem um papel absolutamente lateral, né, periférico, inclusive no diálogo com as universidades. Muito recentemente se estabeleceu um Instituto Guimarães Rosa, por exemplo, que passa a representar o Brasil fora, né, aqui do país, mas nós não temos uma política agressiva de difusão do idioma, de difusão de uma imagem, de difusão né, de uma possibilidade de intercâmbio institucional com outras instituições vindas do Ministério das Relações Exteriores. E, ouvindo esse nosso debate, me parece que esse seria até um papel dessas instituições tão importantes na reflexão sobre a realidade nacional e tão interessadas no intercâmbio, que seria demandar, né, do Ministério das Relações Exteriores uma atividade mais intensa nessa difusão da cena acadêmica brasileira fora, né, e talvez até com um apoio muito grande das próprias universidades, principalmente das universidades federais, dado que a gente poderia fornecer muito conteúdo para esse tipo de estratégia, né. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que me parece também que, já desde o século XIX, na concorrência com os Estados Unidos, o que caracterizava muito o Brasil era uma falta de pujança econômica, né. E essa ideia, né, da nossa ilha de Vera Cruz, aqui em que a gente fica isolado com os nossos problemas, né, mais domésticos e não nos abrimos tanto para o mundo, também me parece uma razão muito importante, né, para o fato de que poucos alunos estrangeiros vejam perspectivas de um futuro profissional conosco, né. Então, assim, nós temos essa classe média achatada demais, iniciativas econômicas muito singelas, né, e, inclusive, as universidades funcionando muito pouco como desencadeadoras de processos econômicos, né. Então, isso me parece também ser um fator muito importante, diferentemente do que acontece em outras cenas acadêmicas internacionais, né. Quais são né, as grandes startups que nasceram, por exemplo, nas universidades e se veem como desmembramentos dessas universidades, que tornariam as universidades mais atraentes também para alunos estrangeiros que quisessem estar aqui, né. Então, são, acho que, alguns argumentos que poderiam entrar na discussão. Já, eu concordo totalmente, Paulo, com isso, e não posso acrescentar mais. Eu acho que outros colegas querem tomar a palavra, não? Posso falar? Então, vamos fazer mais uma última questão. Por favor, professora Shirley. Boa tarde, eu sou Shirley Nakagaki, professora do Departamento de Química aqui da UFPE. Eu concordo mais ou menos com a maioria dos colegas e com o próprio palestrante em alguns pontos. Eu acho que a internacionalização da pesquisa, por si só, não é suficiente, como falou o nosso palestrante, para justificar uma internacionalização, um status de internacionalização. Eu acho que o problema é muito mais sério. Eu fico surpresa da gente estar
estar num mundo tão globalizado, onde o que se faz lá na China, em um segundo, já se sabe que aconteceu por causa das nossas redes sociais e das nossas mídias. Eu acho, para mim, é até surpreendente que no mundo tão ligado, tão conectado, ainda existam tantos estereótipos como os relatados aqui, né? Ou seja, a falta de conhecimento do Brasil e das pesquisas realizadas aqui também, pesquisas de qualidade. Tá certo? Então, isso é surpreendente, que esses estereótipos permaneçam numa situação de mundo que nós estamos hoje. Há 20 anos atrás, eu até entenderia isso, mas hoje eu não consigo entender. Então, o problema é muito mais sério e complexo do que eu consiga vislumbrar. Agora, eu acho que essa questão da internacionalização, nós temos que olhar e refletir. Eu acho muito importante que na sexta-feira nós vamos fazer isso, porque eu ainda acho que a maioria dos programas de internacionalização das universidades ainda é para ampliar os horizontes culturais de uma elite, como o professor falou. Ele usou, como foi falado aqui, foram essas as palavras usadas. Eu ainda acho que nós ainda estamos neste patamar, que nós não chegamos nos outros. O palestrante descreveu o que era a internacionalização para o ponto alemão, e esse foi o primeiro item. Eu ainda acho que, em alguns aspectos, nós ainda estamos aqui. Por que eu acho isso? Porque quando um professor, um pesquisador vai para o exterior, por exemplo, com uma bolsa do CapSprint, o que ele faz lá? Ele faz as suas pesquisas. Será que, em algum momento, ele mostra o Brasil para os que estão lá? Ele mostra que aqui nós não temos ainda jacarés, nós não temos mais jacarés em Curitiba, que nós temos capivara, tudo bem, ali no Parque Barigui, mas é uma atração turística. Não é que a capivara está ali porque em Curitiba tem capivara selvagem, entendeu? Será que algum pesquisador mostra que nós temos o Laboratório Nacional de Luz Síncroton e esse novo anel que atrai pesquisadores do mundo todo para fazer suas pesquisas aqui? Nós temos uma pesquisa pujante em muitos aspectos, principalmente naquele que diz respeito à agricultura, ao enfrentamento de doenças negligenciadas. No entanto, quando a gente vai para o exterior, em nenhum momento a gente relata isso. Tá certo? Então, eu acho que esses estereótipos está muito ligada também com a nossa postura quando nós vamos para o exterior. Tá certo? Então, eu não tenho soluções para isso. Eu acho, o que eu recomendo, por exemplo, para os meus alunos, recentemente nós tivemos no governo, acho que foi da Dilma, não me lembro, aquele programa que os estudantes de graduação iam para o exterior. Aquilo foi uma excelente ideia, mas um grande fracasso, na minha opinião pessoal, por favor. Por quê? Porque não houve cobrança. O que o aluno fazia quando voltava? Nada. Ou o que ele fazia lá para promover o nosso país? Nada também. Okay? Os meus estudantes que foram naquele programa, eles eram, por definição, por terem ido, eles tinham que voltar e falar para o resto do grupo o que fizeram, como fizeram, onde fizeram, como era a universidade, ou seja, relatar para os que não foram qual era a experiência deles, visando compartilhar com os demais colegas a experiência deles. Mas esse não é um consenso geral. Então, eu acho que muito dessa permanência dos estereótipos, na minha opinião, é culpa da gente mesmo. Tá certo? Atrair pesquisadores estrangeiros é muito importante. Eu, recentemente, tive um pesquisador japonês que veio para o Brasil. Eu sempre cruzava com ele no congresso, nos congressos internacionais, mas nunca tinha falado com ele. Mas, num congresso, ele decidiu vir para o Brasil. E ele veio me contactar, porque sabia que eu era brasileira, e queria um suporte aqui no Brasil, porque ele tinha muito medo de vir para o Brasil. Mas ele queria, ao mesmo tempo, conhecer o Rio de Janeiro, queria conhecer Foz do Iguaçu, mas ele tinha medo de fazer isso sozinho, então ele pediu minha ajuda. Hoje ele é um grande amigo meu. Ele orientou uma aluna minha de mestrado, que acabou o doutorado lá com ele. Ele mudou de ideia por quê? Porque ele teve um estudante de doutorado de Minas Gerais, que foi fazer o doutorado com ele, e esse estudante mudou completamente a ideia dele do Brasil. Embora o medo dele permanecesse,
e ele só acabou um pouco com esse medo quando ele veio aqui no Brasil. Mas eu acho que nós temos um papel importante. Então, por exemplo, eu gostaria de levar, toda vez que eu vou para o exterior, uma apresentação, alguns slides bem preparados e profissionais, mostrando o nosso país. Mas eu não tenho isso. Eu não tenho aqui no nosso escritório de relações internacionais, ou um birô, ou alguma coisa que me forneça algum. Então, eu mesmo preparo os meus slides para promover o meu país, a minha pesquisa, a nossa universidade, os pesquisadores que aqui estão. Mas, se eu tivesse alguma coisa mais profissional, talvez a minha pesquisa ficasse um pouco melhor. Então, é isso que eu tinha que dizer, não é nenhuma pergunta, é só algumas reflexões sobre as suas palavras. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, então, todas e todos. E vamos dar sequência à apresentação agora da Nadège Mézier. Nadège, você nos ouve, me ouve? Estou ouvindo vocês, sim. Perfeito. Boa tarde, Nadège. Vamos então verificar se você consegue fazer a passagem dos slides? Certo. Dá para ver aqui? Acho que vai dar certo. Quase. Você acha? Vocês estão vendo agora? Sim, agora seria importante colocar no modo de apresentação dos slides, que aí Isso. aumenta. Isso, acho que Tá é bom isso. assim? Perfeito, perfeito. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigado, então, Nadège Mézier. Eu queria fazer uma pequena apresentação sua. Então, Nadège Mézier, ela possui graduação em Sociologia e Antropologia, 2002, mestrado em Antropologia, 2004, e doutorado em Antropologia, 2011, pela Université Paris-Descartes, reconhecidos ambos pela Federal do Rio Grande do Sul. Realizou pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Federal do Rio Grande do Sul, entre 2015 e 2016, e na Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul, de 19 a 20. Foi professora substituta à TER na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Paris-Descartes, de 2016 e 2018. Foi professora visitante da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, 12 a 13, e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, entre junho e agosto de 2017. É pesquisadora associada do Núcleo de Estudos da Religião, Grupo de Pesquisa sobre Naturezas e Centre d'Anthropologie Culturelle na Paris-Descartes. Atualmente, ela é também adida para a Ciência e a Tecnologia no Consulado Geral da França em São Paulo. Muito obrigado, Nadège, pela sua presença e pode iniciar a tua apresentação. Obrigado. Obrigada a você, obrigada, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar meus dois colegas de mesa, vamos dizer assim, mesmo eu sendo em São Paulo, e eu queria me desculpar por isso, não podia me deslocar hoje para chegar em Curitiba. Eu gosto muito dessa cidade, nunca fui na UFPR, eu conheço mais a UTFPR, que tem um programa sobre arquitetura que estou apoiando, então eu espero vir visitar vocês logo. E então eu queria cumprimentar o Jochen Hellman, com quem eu estou trabalhando. Boa tarde, Jochen. E Kyle Gustafsson, que eu não conheço ainda, então prazer, Kyle. Bom, como
vocês viram, eu conheço um pouco o sistema universitário de dentro, né? De fato, depois do meu doutorado, eu fui várias vezes no Brasil, em vários pós-doutorados, e, na verdade, um deles foi uma bolsa Jovem Talento do Capesprint da PUC. Então, eu estou muito feliz em participar do evento de hoje e saber que o Capesprint está continuando, e eu acho que eu sou, de uma certa maneira, eu sou um produto desse programa e da internacionalização, vamos dizer, do Brasil. Eu sou dos dois lados, eu tenho uma perna na França e uma perna no Brasil, né? Eu deixei a universidade em novembro de 2020 para entrar no Consulado Geral da França em São Paulo, e meu cargo é de fato agida para a ciência e a tecnologia. Bom, eu tenho slides, espero eu que não vão ser chatos, né, Jochen? Mas a conversa foi muito boa, muito animadora. Talvez eu, de fato, vou entrar em coisas mais triviais. O Jochen fez uma introdução à questão da internacionalização, bom, a partir da Alemanha, mas que eu acho que várias pontuações do Jochen têm muito a ver com a França. Então, agora eu queria mais apresentar o lado francês, a partir mesmo do que estamos fazendo dentro da rede diplomática no Brasil. Desculpa. Opa. Nossa política de cooperação universitária e científica se elabora junto a dois ministérios, o de ensino superior e pesquisa, o MESR, e o de relações exteriores, né? Ministério de l'Europe et des Affaires étrangères, MEAE. Desde 2010, a França tem um embaixador para a ciência, tecnologia e inovação, cuja missão é a promoção da ciência produzida pelas instituições francesas e a divulgação da política nacional de ciência da França no internacional. Eu queria dizer duas ou três coisas sobre a rede diplomática francesa no Brasil. Temos a nossa embaixada, claro, em Brasília, e 3 consulados, em Recife, no Rio de Janeiro e São Paulo. Esses consulados, evidentemente, a situação deles tem muito a ver com a história da França com o Brasil. Temos também uma presença diplomática em Belo Horizonte. Temos lá um adido para a cooperação e ação cultural que cuida também dos assuntos de cooperação universitária e científica. E temos, através do país, vários consulados honorários em diferentes partes do país. E nessa rede diplomática francesa, no Brasil, temos um serviço de cooperação e ação cultural, o SCAC, que tem várias áreas de atuação. O ensino profissional, o ensino da língua francesa e a promoção da francofonia, a cultura, o mundo audiovisual, o que tem a ver com debate de ideias e livros, e a área, o domínio da ciência e da tecnologia. Então, nesse SCAC, tem uma equipe totalmente dedicada à cooperação universitária e científica. Tem agora mesmo uma conselheira científica, ela está baseada na embaixada em Brasília, e 2 adidos para a ciência e a tecnologia, sendo um deles com o sul do Brasil como território de atuação. Então, sou eu sou uma adida que chamamos de regional, ou seja, eu cuido, trabalho somente no sul do Brasil, que são, ao total, 5 estados no sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo, e vocês descem até Rio Grande do Sul. Ou seja, na questão da cooperação universitária e científica, é bastante coisa, são as principais e as dentro das melhores universidades do Brasil. E o outro, adida para a ciência e a tecnologia, que está baseado na embaixada, ele tem uma missão voltada à saúde e à inovação, e é uma missão nacional para o Brasil inteiro.
claramente, claro, a gente trabalha juntos, articula nossas ações e o que tem tudo que tem a ver de saúde no sul do Brasil, eu ajudo ele. Temos também um adido universitário. Esse adido universitário, ele também é o diretor de Campus France, que imagino que muitos de vocês conhecem, hein? O DAAD do francês. E para ajudar esses adidos e a conselheira científica, temos 3 assessores, são jovens franceses que vêm para 1 ou 2 anos no Brasil. Eles, depois do mestrado, seja em relações internacionais, ciências políticas, etc. Bom, temos uma longa história de colaboração com o Brasil nas áreas da cultura e da ciência. Eu coloquei aí vários momentos dessa colaboração, hein? Uma colaboração que, em função dos momentos e dos momentos históricos, foi mais ou menos estreito. Podemos pensar na missão histórica e científica com Jean-Baptiste Debré e os outros, arquitetos, artistas. A criação da primeira escola de engenheiros, a Escola das Minas de Ouro Preto, que foi criado pelo geólogo francês Claude-Henri Gorsex, eu esqueci um L aqui. Outro momento importante é o fato do Oswaldo Cruz ter ido no Institut Pasteur, em Paris, e de conhecer o Louis Pasteur, e é uma história que continua até hoje, essa relação, esse vínculo forte da Fiocruz com o Institut Pasteur, e vocês vão ver depois num outro slide que eu vou mostrar para vocês, do Institut Pasteur agora com a USP. E justamente o Instituto de Soroterápico, que foi fundado pelo Oswaldo Cruz, foi fundado seguindo o modelo do Institut Pasteur. E vocês sabem também que o Institut Pasteur foi fundado na França graças à ajuda financeira do Dom Pedro II. Nas humanidades, a colaboração é muito conhecida. Entre 1935 e 1938, e muito além, na verdade, vários professores franceses, como Pierre Monbeg para a geografia, Claude Lévi-Strauss na antropologia, Fernand Braudel, foram na USP ajudando a criar o Departamento das Ciências Sociais e Humanas. Mas, na verdade, foram vários professores europeus, franceses mais voltados para as humanidades, italianos, alemães também, mais para as ciências exatas. E isso vai influenciar e marcar profundamente a USP, e, em particular, a FFLEG, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Na área das matemáticas, também várias colaborações desde os anos 1940. André Weil e Laurent Schwartz, grandes matemáticos franceses que foram para Rio de Janeiro, até o Arthur Avila, que vocês sabem, recebeu a medalha Fields, o Nobel das Matemáticas, que é franco-brasileiro, que se diplomou lá na França, mas que voltou no Rio, no INPA, que está entre a França e o Brasil, e etc. Enfim, essas colaborações, então, têm um presente e, espero eu, um futuro. E estamos trabalhando justamente para esse presente e esse futuro da colaboração, da cooperação científica e universitária. Como pensamos essa cooperação? Bom, eu acho que o Jochen deu um bom panorama do mundo no qual estamos vivendo. Ele falou de nova Guerra Fria, das tensões com a Rússia, com a China, dos desafios enormes, cruciais que temos pela frente, crise climática, crise da democracia, enfim,
Então, estamos pensando também essa cooperação para poder viver num mundo mais justo, num mundo melhor e com certeza, um mundo democrático, vamos dizer. Então, essa cooperação, estamos pensando ela na questão da mobilidade recíproca, ou seja, e esse ponto foi colocado por uma das professoras que tomou a palavra há pouco, a questão da reciprocidade é importante, de fato, como atrair estudantes europeus, estudantes franceses nas universidades brasileiras. É também uma questão para nós. Eu acho que é importante de conseguir esse outro movimento. Evidentemente que estamos trabalhando na questão da atração da França para estudantes brasileiros, mas estamos pensando que é importantíssimo também de ter alunos, estudantes franceses que vão para o Brasil, porque isso contribui também justamente a modificar, contribui a modificar a percepção do Brasil e também, evidentemente, a percepção da cooperação científica. Sim, no Brasil, e isso é uma das tarefas que eu tenho e que eu acho importante de uma certa maneira, de vender o Brasil para a França. Talvez é mais fácil do que para a Joche na Alemanha, porque eu acho que na França, por conta dessa longa cooperação, os franceses conhecem bem mais o ecossistema universitário e da pesquisa do Brasil, mas mesmo assim é sempre bom de lembrar os acadêmicos franceses o quanto a pesquisa no Brasil é boa, para não dizer excelente, o quanto não é só São Paulo e Rio de Janeiro, mas vai muito além e tem excelentes universidades, excelentes pesquisadores lá no Pernambuco, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Estamos promovendo uma cooperação de excelência. Isso me faz pensar o que a professora também falou da questão de ter uma visão um pouco elitista. Eu acho que podemos promover uma cooperação de excelência sem ser elitista. É uma das nossas preocupações, talvez não conseguimos ainda chegar nesse ponto, mas eu acho que é uma preocupação para a França nesse momento de conseguir também, por exemplo, na questão da mobilidade para a França. Vocês sabem o quanto o custo de vida na França é muito alto, e ainda mais alto esse ano com a inflação. Então, como fazer justamente? É uma questão e estamos trabalhando nisso. Trabalhar junto a atores do país inteiro, já falei, né? Não só o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas com os outros estados. Também acrescentar a colaboração com outros países europeus, para ter vamos dizer, uma força maior, ou seja, entre nós, países europeus, com o Brasil, com o Jochen, estamos trabalhando nisso também. Um ponto importante para o nosso Ministério das Relações Exteriores é a questão da cooperação regional, ou seja, de ter cooperações com vários países de uma região, ou seja, não só com o Brasil, mas com países vizinhos também. E vocês vão ver como isso se impacta vários programas que temos, que são programas que chamamos de programas regionais. A questão de uma ciência em diálogo com a sociedade. Vimos o quanto isso é importante durante a pandemia de Covid-19, estamos vendo o quanto é importante isso com a crise climática, explicar melhor, divulgar para a sociedade, para todos os públicos. Isso é uma das nossas tarefas também. E eu acho que é interessante esse trabalho de valorizar a pesquisa feita no âmbito de cooperação, para mostrar o quanto a
a pesquisa e a ciência é uma questão de cooperação, é uma questão de união, é uma questão de trabalhar juntos. Outra tarefa, outra missão, fortalecer a cooperação científica entre a Guiana Francesa e o Brasil, através de vários programas, e temos também temáticas prioritárias nesse momento: a saúde e o desenvolvimento sustentável, a questão das mudanças climáticas e biodiversidade, a questão, as ciências da computação e as ciências sociais e humanas que nunca queremos perder de vista e esquecer. Bom, o que fazemos precisamente nessa equipe de adidos para a ciência e a tecnologia? Essa equipe é a interface entre os atores franceses e brasileiros, entre os ministérios, entre as agências e fundações de fomentos da pesquisa, entre universidades, entre organismos de pesquisa, ou seja, pôr em contato. Temos também uma newsletter sobre a cooperação universitária e científica, que deve se tornar daqui a pouco num LinkedIn especificamente sobre a cooperação científica e universitária da França no Brasil. Temos vários financiamentos de projetos de pesquisa e de bolsas em parceria com financiadores brasileiros. Temos programas bilaterais de intercâmbio de estudantes, e não só, também de professores. Temos várias cátedras franco-brasileiras, eu vou voltar nessas cátedras depois. Estamos fazendo, justamente eu falei já de disseminação e valorização da ciência e da pesquisa. Temos um dia da ciência na embaixada, estamos organizando, co-organizando, sobretudo, seminários, conferências, podcasts. Temos eventos de networking, isso é importante também, e isso permite justamente de fazer a ponte entre acadêmicos e o mundo dos homens políticos, dos governos e das empresas também. E, como eu falei, temos esses projetos especiais na fronteira entre a Guiana Francesa e o Brasil. Bom, duas coisas sobre Campus France. Campus France foi criado em 2010, é uma agência nacional para a promoção do ensino superior e a mobilidade internacional. Ela está sob a tutela do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa. E é a Campus France, enquanto agência nacional, que cuida dos principais programas internacionais, tá? Que administram, que gerenciam esses programas. No Brasil, temos a Campus France tem 4 agências. A sede fica em São Paulo, no mesmo prédio do que a Aliança Francesa da Rua General Jardim, para os que conhecem, bem no centro de São Paulo. Agora eu vou entrar mais nos programas bilaterais que temos. E, em particular, os programas de mobilidade de estudantes brasileiros e franceses. Temos o programa Brafitec, que é um programa voltado para as engenharias, e é um programa no nível da graduação. Tá? É no nível da graduação, e lá também é uma mobilidade recíproca. Claro, a França recebe mais alunos da engenharia do que o Brasil recebe alunos franceses da engenharia, mas a questão da reciprocidade é importante. E também estamos incentivando a criação de duplo diploma. Tá? Esse Brafitec é financiado pela CAPES, e na França é o Ministério com a Conferência de Diretores das Écoles Françaises d'Ingénieurs. Eu trouxe um exemplo do Brafitec. Na UFPR tem uma parceria entre a École Supérieure du Bois, que fica em Nantes, com os alunos da Engenharia Industrial Madeireira e Engenharia Florestal. Outro programa que seguiu as mesmas regras é o Brafagri. O Brafagri, então, é o equivalente ao Brafitec, mas é na área das ciências agronômicas.
Tá? Então, mesma coisa, intercâmbio entre os dois países, criação, se for possível, de duplo diploma, e na UFPR tem intercâmbio entre alunos de engenharia florestal, de novo, com o campus Nancy de AgroParisTech. Agora vou apresentar para vocês nossos programas de bolsas para a mobilidade. Então, nesse momento, temos 2 programas financiados pela Embaixada e para todas as áreas do conhecimento. Temos um programa de bolsas de mobilidade em cofinanciamento para o 2º ano de mestrado, o famoso, na França, Master 2. Essa bolsa é válida por um período de 10 meses. E é importante saber que o edital é aberto até dia 31 de maio. Então, se vocês conhecem alunos interessados com mobilidade na França, o edital ainda é aberto. Então, para o 2º ano de mestrado. E se vocês entram no site de Campus France Brasil, vocês vão conseguir o edital inteiro com as regras. Outro programa que financiamos de mobilidade para alunos é as bolsas de mobilidade em cofinanciamento também para teses de doutorado em cotutela. Então, a ideia lá é de incentivar a política de formação doutoral de maneira duradoura, e então é em cotutela. Temos 2 orientadores e o aluno saindo do seu doutorado vai ter 2 diplomas, 2 certificados de tese, um do lado francês e um do lado brasileiro, desculpa. É de cofinanciamento, ou seja, também o aluno tem que ter um dinheiro fora da embaixada e é para um período de 12 meses. O edital também é aberto ainda até dia 21 de maio de 2023. Importante de saber, esse edital, essa chamada, vocês podem se candidatar. São 2 equipes, na verdade. Uma equipe no Brasil e uma equipe na França. Vocês não precisam ter ainda identificados o aluno, o doutorando, tá? Isso não é obrigatório. Vocês podem ter um projeto de pesquisa de doutorado e depois buscar o doutorando. Outro tipo de bolsas que temos, dessa vez, sobretudo para franceses, é o programa REFEB, é uma bolsa de mobilidade para jovens brasilianistas, ou seja, jovens franceses inscritos em universidades francesas, mas também pode ser alunos brasileiros inscritos em universidades francesas, que nas ciências humanas e sociais, que precisam vir no Brasil para fazer um trabalho de campo. Então, é mais voltado para os sociólogos, antropólogos, historiadores, geógrafos, etc. É de uma duração de 3 a 6 meses. E, em relação a essas bolsas, temos as jornadas de ciências sociais e humanas, são jornadas anuais, com estudantes brasileiros e franceses, é uma parceria da Embaixada com a UNB e tem várias mesas redondas, um tipo de seminário com os alunos que apresentam o trabalho deles. São sobretudo franceses que trabalham sobre o Brasil e brasileiros que trabalham sobre a França. Agora eu queria apresentar para vocês mais essa presença no Brasil de vários organismos de pesquisa. E no Brasil tem vários. O Brasil recebe muitos organismos de pesquisa. Tem o CNRS, tem o Institut Pasteur, tem o IRD. Eu vou apresentar rapidamente cada um depois. O Institut des Amériques, o CIRAD, ligado ao INRAE.
Bom, o Instituto de Recherche pour le Développement, Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, tem um escritório em Brasília, ou seja, tem uma pessoa do IRD que é o diretor do IRD no Brasil, e que cuida das cooperações com o Brasil. Eles têm várias colaborações com várias universidades. Eu coloquei 2 exemplos aí. O LMI Tapioca, bem conhecido, é um laboratório que trabalha sobre questões mais do oceano, com a Universidade Federal do Pernambuco. A questão da hidrologia espacial da Amazônia é muito importante, isso é mais com a URGS, e o IRD acabou de organizar em 2022, em julho, no Foz de Iguaçu, um grande colóquio sobre a questão da hidrologia espacial, dos satélites, que ajudam em monitorar tudo o que tem a ver com os rios. O CIRAD é o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento. Tanto o IRD quanto o CIRAD são organismos de pesquisa franceses muito voltados à pesquisa-ação, uma pesquisa muito fora da universidade, vamos dizer assim, e uma pesquisa sempre feita com as comunidades. O escritório é em Brasília também, e o diretor do escritório representa também o INRAE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa para a Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente. Coloquei também um projeto de pesquisação, que é o TerraMas, que é um projeto de pesquisa sobre reflorestamento e gestão territorial em vários lugares da América do Sul. O CNRS, que vocês devem conhecer, famosíssimo organismo de pesquisa francês, ele tem um escritório América do Sul no Rio de Janeiro, então não fica em Brasília, mas no Rio. Pesquisadores do CNRS têm várias colaborações através do Brasil. O CNRS tem um laboratório internacional de pesquisa em matemática no INPA, no Rio de Janeiro. Esse laboratório se chama Jean-Christophe Yocose, e vai ser criado em 2024 um Centro Internacional de Pesquisa na USP. Será o único da América Latina. Esse centro vai permitir, um tipo de guarda-chuva que vai permitir de abarcar todas as colaborações do CNRS no Brasil. E tem o Instituto Pasteur, através da plataforma científica Pasteur USP, que é uma cooperação entre a USP e o Instituto Pasteur. Essa plataforma vai se tornar o Instituto Pasteur de São Paulo, final de março. Vai ser assinado em Paris entre o Instituto Pasteur e a USP, a criação desse Instituto Pasteur de São Paulo. Essa plataforma trabalha sobre as doenças infecciosas emergentes e negligenciadas, sobre as questões das respostas imunes, e como os vírus também impactam sobre o sistema nervoso. Essa plataforma, durante a pandemia, trabalhou, evidentemente, sobre a Covid-19. E, enfim, sobre os organismos de pesquisa, tem o IDEA, que tem um polo. O IDEA é o Instituto das Américas, totalmente voltado às ciências sociais e humanas, e o IDEA tem vários polos em vários países das Américas, e tem um polo Brasil na USP. No Brasil também as cooperações estão voltadas às pesquisas de arqueologia. Lá também é uma história longa que começou sobretudo com o Paulo Rivet e o Paulo Duarte, a amizade dele, e hoje em dia tem 3 lugares de escavações com o apoio do Ministério das Relações Exteriores, que apoia várias missões arqueológicas no mundo. E no Brasil são 3 lugares, no Piauí, no Mato Grosso do Sul e em Santa Catarina.
E só para anunciar para vocês, vamos ter um evento dia 30 de maio sobre essas missões, a história dessas missões arqueológicas no Brasil, e vai ter o Fábio Parente, que é um professor da UFPR. Eu não sei se eu tenho ainda muito tempo, como é o meu tempo. Me ouve, me ouve. Nadege, Estou te o ouvindo. professor Francisco Tá. coordenando a sessão, eu acho que você pode usar aí nos 10, 15 minutos para concluir, por favor. Tá bem. Obrigado. Tá bom, tá. Obrigada a você. Bom, outro programa bilateral também importante, e na verdade é o mais antigo entre a França e o Brasil, e um dos maiores programas franco-brasileiros é o CAPES-COFECUB. Então, o que é, bom, CAPES vocês sabem o que é, o COFECUB significa Comitê Francês de Avaliação da Cooperação Universitária e Científica com o Brasil. E o COFECUB, no início, então, 40 anos atrás, foi pensado, concebido para incentivar a formação de doutorandos no Brasil. E hoje em dia, então, se tornou um programa super importante e permite a mobilidade de doutorandos nos dois sentidos, de pós-doutorandos nos dois sentidos e de professores também. Contempla todas as áreas do conhecimento, de um período de 4 anos, 2 mais 2, e a próxima chamada deve sair em maio de 2023. O USP-COFECUB seguia as mesmas regras, é um pouco mais jovem, mas a USP, sendo a USP, decidiu de criar seu próprio programa com o COFECUB, e então tem também para os pesquisadores da USP o USP-COFECUB, que contempla, claro, bem menos projetos do que o CAPES-COFECUB. As Catedras Franco-Brasileiras é um programa um pouco mais novo do que vários consulados e a embaixada apoiam. As Catedras Franco-Brasileiras, por exemplo, do Estado de São Paulo, comemoraram seus 10 anos em 2021. Então, é uma iniciativa da embaixada com várias universidades, escolhemos certas universidades, ou fundação também. O objetivo é apoiar novas colaborações ou reforçar colaborações já existentes. Tem uma chamada anual. Lá também todas as disciplinas são contempladas e permite uma mobilidade recíproca também de professores para uma estada de 20 dias até 45 dias. Então, tem catedras no estado de São Paulo, com a Unicamp, a USP, a Unesp, no estado do Rio de Janeiro, com a FAPERJ, no estado de Minas Gerais, com a UFMG, e no estado de Pernambuco, com a Federal de Pernambuco. E não tem no Paraná. Já falei disso, aliás, com a Fundação Araucária, seria interessante em pensar nisso para os próximos anos. Então, quem tem ideias, quer se envolver, está bem-vindo. Os programas regionais, do quais eu falei mais acima, então, são esses programas, o PREFALC e o programa de AMSUD, que tem 3 eixos: clima, ou seja, meio ambiente e ecologia, matemáticas e ciências e tecnologias da informação e da comunicação. Vou falar depois, talvez primeiro, do PREFALC. O PREFALC foi criado em 2003, é uma parceria do Ministério das Relações Exteriores com o Ministério do Ensino Superior e a Fundação de la Maison des Sciences de l'Homme, a fundação da Casa das Ciências do Homem, na França. Esse programa permite de favorecer os intercâmbios e a formação ao nível de mestrado. E esse programa funciona com a parceria de uma universidade francesa
com 2 ou 3 ou mais universidades de, pelo menos, 2 países parceiros da América Latina e da Caribe. Ou seja, pode ser Santo Domingo, por exemplo, Haiti com o Brasil e a França, Peru, Brasil e França, etc. É um projeto de 2 anos, e permite a realização de seminários. O edital também está aberto até dia 27 de abril de 2023. Isso é sobre o pré-FAUD. Sobre esses programas AMSUD, Clima, AMSUD é para a América do Sul, né? STIC e Matemática, é uma cooperação científica e tecnologia entre a França e 10 países da América Latina, incluindo o Brasil, através da CAPES, para o Brasil, a CAPES que financia os projetos contemplados dentro desse programa. O objetivo é promover e reforçar colaborações e criações de redes de pesquisa regionais, com esses países que vocês estão vendo da América Latina. E vocês estão vendo que funciona bem. Há mais de 200 missões internacionais, várias publicações. E lá também, para cada projeto, é uma equipe francesa que se associa com pelo menos 2 equipes de 2 países distintos da América Latina, que são membros desses programas. O Clima AMSUD é o mais novo eixo, e interessante de colocar que o Clima AMSUD também contempla ciências sociais e humanas, e tem um escopo mais interdisciplinar também. Bom, eu coloquei os critérios. Lá também a questão é de reciprocidade entre a França e os países envolvidos da América do Sul e dos pesquisadores e alunos da América do Sul para a França. Também para os 3 eixos, clima, matemática e ciência e tecnologia da informação e da comunicação, o edital está aberto até dia 17 de maio de 2023. Bom, e eu queria falar, e vou só para dizer para vocês, porque sempre os pesquisadores, nós procuram para saber aonde achar bolsas, aonde achar lugares na França para ter estadas mais acadêmicas, e tem lugares talvez menos conhecidos, que são os institutos de estudos avançados, IEA, que tem aqui na USP, por exemplo, na Unicamp, não sei se tem na UFPR. Várias universidades francesas têm IEA, por exemplo, Aix-Marseille Universidade ou a Universidade de Lyon, com o Collegium, e eu sei que o Collegium de Lyon tem recebido vários pesquisadores brasileiros desde o começo do programa de acolhimento de pesquisadores visitantes estrangeiros. E são programas super interessantes, e você vai sempre tem uma convivência com outros pesquisadores estrangeiros, um certo cosmopolitismo que está dentro desses IA. Então, tem o Collegium e o IMERA para a Aix-Marseille Universidade. Vocês podem ir nos sites dessas universidades para buscar os IA e os programas de mobilidade e de acolhimento de pesquisadores estrangeiros. Bom, e para terminar, como eu falei disso, temos essa missão de disseminação e valorização da ciência. Criamos, durante a pandemia, um podcast que se chama Entre França e Brasil, Atualidades da Cooperação Científica, está no Spotify. Vocês vão ver em todas as línguas, não todas, mas um pouco de português, um pouco de francês, de vez em quando as 2 línguas juntas, com pesquisadores brasileiros, pesquisadores franceses, de vez em quando os 2 parceiros juntos. Espero que
fica interessante. Tem, até agora, eu acho, uns 12 podcasts. E, durante a pandemia, também criamos ciclos de palestras no YouTube sobre a Covid-19, com vários pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Lá eu coloquei o cartaz com a Aparecida Vilaça, então um olhar mais antropológico sobre a questão da Covid, com os impactos nas comunidades indígenas, e fizemos também um ciclo de palestras sobre os oceanos, para a década dos oceanos, é uma parceria com a Aliança Francesa de Florianópolis. Então é isso, muito obrigada, e merci a tous et à toutes. Bon, merci Nadège pour la présentation. On a pu voir la quantité de programmes que la France développe avec le Brésil. Merci, vamos falar em português. Então a gente passa aqui a 2 ou 3 questões, se há interessados entre vocês de colocar questões para a apresentação feita pela Nadège. Se não, além desses programas, Nadège, para aproveitar a sua presença conosco, mesmo que virtual, do momento presente para o momento futuro, quais são as perspectivas, se você pode analisar algumas ou comentar algumas? Esses programas todos que você nos apresenta, que são muito interessantes, né? A gente já conhece, claro, boa parte deles, e com o print nós podemos reforçar aqui na universidade vários deles, que temos parcerias da Universidade de Curitiba com vários desses programas. Mas o print está no seu penúltimo ano aqui no Brasil. E a CAPES agora retoma novas políticas. Quais são as perspectivas presentes e futuras de reforçar esses programas, novas possibilidades? O que você pode nos dizer? Tá, eu acho que durante o que fizemos, o que a Embaixada da França fez durante o governo Bolsonaro, e por conta das dificuldades, né, com a CAPES, trabalhamos mais com essa questão de ter parcerias com atores mais locais e menos ao nível federal, vamos dizer, que foi um pouco uma tentativa de continuar trabalhando, de continuar apoiando a cooperação científica. A ciência no Brasil era super importante para a gente. Então, eu acho que nesse momento a questão é justamente a retomada de diálogo com a CAPES, e já foi feito e já estamos percebendo o quanto essas agências, a CAPES, o CNPq, estão voltando no cenário da ciência de maneira mais central. Então, eu acho que esse diálogo, as conversas que vai ter esse ano, vai permitir de saber um pouco mais o que vamos desenvolver mais pela frente. Mas não eu não posso te responder diretamente, porque o que vamos fazer é com o Brasil, ou seja, é com a CAPES, é com o CNPq. Então, precisamos saber também deles, da parte deles, o que eles querem, quais eixos temáticos, qual formato, que tipo de colaboração, enfim. Eu acho que é o momento de inovar também, de pensar, além justamente da cooperação bilateral, pensar as cooperações regionais. Isso é interessante para o Brasil, se tornar mais regional e não se pensar como uma ilha no meio da América Latina, mas trabalhar com os vizinhos próximos ao Brasil, de nós trabalhar com nossos parceiros europeus, enfim. Eu acho que é tudo. E porque também a ciência e a pesquisa precisa sempre mais de financiamentos importantes, né? E é pesado, ou seja, precisamos de nos unir para conseguir melhor financiamento para a ciência. Sim, muito obrigado. Era essa questão mesmo que eu queria colocar, dado que durante o último governo brasileiro, as relações políticas entre os governos da França e Brasil não foram as melhores.
E isso teve impactos na internacionalização da ciência brasileira, impactos negativos. Mas agora, no momento da transição, estamos a reconstruir determinadas relações e fazê-las melhor. Nós temos uma rica história de colaboração com a França e, para a gente, é uma satisfação poder continuá-las. Mas eu agradeço, Nadege, sua contribuição, sua participação. Muitíssimo obrigado. Sempre bem-vindo aqui na UFPR. Votos de sucesso no trabalho de vocês na Embaixada e aqui conosco na UFPR. Conte conosco para seguirmos colaborando. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós vamos passar ao terceiro convidado, o professor Kyle Gustafsson, e eu vou chamar a professora Ana Sofia que possa apresentá-lo, professora Ana Sofia, porque agora ele também tem uma apresentação que a gente vai controlar por aqui. Então, Sofia, eu te passaria essa condução e vou tomar conta do computador. Tá bom? Boa tarde a todos. Hi, Kyle. Can you hear us? Boa tarde. Boa tarde. I can. Okay, great. Can you hear me? Yes? No? Okay. Okay, so just before you start, let me give a brief introduction. So thank you so much to be in our event here. So I have a great pleasure to introduce Dr. Kyle Gustafsson. He's the Science Director for the Office of Naval Research Global in São Paulo. He serves as a Science Director at the International Program Officer for Mission-Capable Persistence and Survival Platforms at the Office of Naval Research Global, based in São Paulo, with responsibility for technology awareness and academic research relationships in Brazil, Argentina, and Uruguay. He's on detail from Emerging Technology Branch within Signatures Department at the Naval Surface Warfare Center, Carter Rock Division. Dr. Gustafsson is a transdisciplinary physicist with experience in computational plasma physics, system biology, circadian genomics, nonlinear dynamics, infectious disease modeling, underwater and structural acoustics, digital twin, and time series analysis for maritime applications. He has expertise in data-driven cyberphysics machine learning models, high-performance computer, genomic data analysis, infectious disease modeling, and numerical methods in plasma physics. Dr. Gustafsson earned his PhD in physics as a fellow of the Fannie and John Hertz Foundation at the University of Maryland. So nice to have you with us. Kyle, the floor is yours. Well, thank you. Muito obrigado. Grand merci. It's really great to be here. I think it's stereotypically American that I'm the one who doesn't feel comfortable speaking Portuguese, but I'm happy to have English as the new lingua franca for the world. I'm very lucky that way. So it seems this is a really interesting session. I was glad to hear from the German and the French international. Are you with us, Kyle? Hello? Yeah, I think I'm with you. Can you hear me all right? Kyle, are you with us? Can you hear me? I can hear you. Can you hear me now? Can you hear me now?
We can neither see you nor hear you, Kyle. Can you hear me now? I'm trying to log back in. Hello, this is Kyle. Can you hear me? Okay, so you're back. Well, that's good. Okay, so I'll leave my camera off in case my bandwidth is thrown. But yes, thanks again for having me here. Very interesting session, and thanks for accommodating my poor Portuguese, which is just English. So I don't represent the entire United States science funding program, but I do represent a very small slice of the opportunities that exist to collaborate with American scientists, and especially to receive funding directly for research projects that are taking place in your labs in Brazil. So I'm from the Office of Naval Research Global, Escritório de Pesquisa Naval Global. We call it the International Science Program. And as was said, I am a science director, but this does not mean that I direct scientific work. It only means that I direct the funding towards the science projects. So I don't publish papers with Brazilian scientists. I only sign the checks, essentially. So, próximo slide, please. Thank you. So this is the large idea of the mission of the Office of Naval Research Global. We follow the priorities of the Navy, the U.S. Navy, the national security priorities, which a large part of the Navy in particular involves collaboration, cooperation with our allies. And so the science directors with ONR Global not only operate as program officers, essentially to direct funding towards Brazil, but also as an opportunity to have science diplomacy, to build stronger relationships, to have government-to-government collaborations. And in particular, it's an exciting time in Brazil because the Brazilian Navy and the U.S. Navy are now permitted or allowed to have joint research and development projects. And so, in fact, that's why I'm at the airport in Congonhas right now, going to Brasilia tomorrow to work on the way forward for some of those projects. But I think what happens when I discuss the Office of Naval Research funding is it often starts to sound very applied, and I end up showing photographs of boats on the water with very specific technology, and we talk about naval priorities. But the reason that the office has stationed me here in Sao Paulo is in fact to find very basic and fundamental research projects. So not to work on ships or torpedoes or anything very specific, but only to fund the most basic research. And I think by the end of this talk, when I show you the list of grants that we funded in Brazil and mention a couple of the new ones that I funded last year, I hope that becomes clear. And I hope you are motivated to, if not apply for research funding yourself, if you're in the audience on YouTube, happen to be a professor, but if you happen to be in charge of an international office for your university, helping to spread the word about this opportunity would be an excellent outcome of this engagement. So, next slide, please.
I'm so glad that my audio is coming through and it's working with the slides. So this is a brief history of the Office of Naval Research Global. We started right after World War II in London, following on the success of the scientific collaboration on projects such as radar and code breaking that helped to end World War II. And so we just, our people stayed in London and continued collaborating with the British for 30 years until someone decided it was a good idea to open an office in Tokyo along the same lines in order to access all of the scientific expertise and build collaborations in Asia. And so things evolved, and we've opened an office in Singapore, we've opened Prague, we opened Santiago de Chile 20 years ago. So we have been in Latin America physically for 20 years. And then, of course, after I think a bit of negotiation with the Brazilian federal government, we were allowed to place 2 science directors in Sao Paulo about 8 years ago, which of course was a huge step forward in our presence in Latin America, since Sao Paulo in particular and the southern parts of Brazil and all of Brazil truly is a source of great talent and research projects that we can fund. And I'd just like to point out that part of that talent that we find in Brazil is due to the international cooperation that already exists between Brazilian scientists and French scientists, German scientists, and all sorts of other countries where scientific exchange has been taking place for many years, and we hope to play a small role in that now and going forward. So we've also opened our Australia office, is our newest office in Melbourne, just 2 or 3 years ago. So next slide, please. So this is a map showing where we are with ONR Global. You can see this includes all of the Navy fleet locations in the U.S. and around the world. But if you look at the red dots, you can see that's the map of where ONR Global has science directors. And in several of these locations, we have also the presence of Air Force Office of Scientific Research and Army Research Lab representatives, where it really amplifies our ability to fund research and to build cooperation and to give mobility to scientists from Brazil and all these places. So in particular in Sao Paulo, we do have the Air Force and the Army Research Lab all working together and funding projects. It really allows us to do more. Next slide. Thank you. So I think it's important to understand what the Naval Research Enterprise is. And so there's this oval in the center of this slide, which has some very small font and some words like warfighter supremacy that might be potentially confusing for people who are not working directly with the Navy today. So if you go to the next slide, please. I tried to translate these areas of research from what we call them into what might make sense. So the idea here is to give you an idea, is to show you how broad our applications, our funding of research goes. We fund algorithms, math. We have basic math funding. We have, of course, a huge oceanography department, which includes underwater unmanned autonomous vehicles. Of course, we have a large department that does work on technology for our ships and submarines at all different levels. And so there's many things there that might be interesting for the basic research scientist as well. And of course, we have a large department with what I would call human performance or human machine teaming in some cases. So that's something that the research that we do to help make sure our sailors are performing at their best. But I think when I translated these phrases into what you'd like to see, I think in a more non-military language, I think you can see that most of our research and most of our solutions, even the products that might be developed much further down the line, have dual use, as we like to call it. So military and civilian use. So any product could have a military use, whether or not it's invented by a company or invented by
the Navy. GPS, for example, something that was invented through military funding. Even the internet was invented through military funding. But these are things that people use every day as products that 30 years ago we wouldn't have thought how widespread they would be used. But in fact, today they turn out to be very important. And so I think that gets me to the next slide. Well, actually, this one, I just want to make this is a sidebar, let's say, about what the other Office of Naval Research global functions are. So I just wanted to put this up here to differentiate between the Director Cientista, the science director, which is myself, funding basic research, and then the Consejero Científico, a science advisor, and the Engajamento Internacional, which works on the government-to-government or Navy-to-Navy collaborations. So you might run into some of these other folks or hear about them even if you look at the ONR Global website. But it's important to note that the science directors are working the International Science Program, and that's what I'm talking about today, the basic research funding. Next slide. So indeed, this slide speaks more about the function of the science director. We are here in Brazil physically to meet people and to provide advice back towards the Office of Naval Research, the Naval Research Lab, on what sort of research is happening in Brazil that we need to fund and that we need to connect back to our scientists in the U.S. So we identify science and technology that we believe might be disruptive, which means something new, unique, something that might make a difference, if not today, then in 10 or 20 years, not only to the operations of the Navy and the military, but to the way that we live in this world as civilians in peacetime as well. So we try to obtain a better knowledge of the science and technology going on here in Brazil with direct contact and exchanges. And then we initiate these grants to support basic research. Next slide, please. And so these are the tools that the International Science Program, via myself, the science director, use in order to build and support collaborations and fund research projects in Brazil. So the first thing that often happens is a courtesy visit or a liaison visit from the science director into the university. And so I was very happy to visit Curitiba last year, I believe in March of last year. It's probably been a full year since I had my wonderful visit to Curitiba, where I met André, and I also went to PUC Paraná and went over to some of the science technology incubator labs that are in Curitiba. So I was very impressed with Curitiba in particular. But I've been all over Brazil from Belém down to Pelotas. So it's been a wonderful year for me in Brazil, learning about the great science that goes on here. And so after making those visits, what we do is propose funding solutions for folks, for scientists to do their work. So there's the Visiting Scientist Program, which allows a professor or even a student to take a short trip back to the U.S. for a conference or to meet with scientists at a university or even visit the Naval Research Lab. Then we have the Collaborative Science Program, which funds conferences. And so this is very nice. It allows us to reach more people by funding a conference and coming to meet people at that conference. But then really I think the most important thing that we do for the individual scientists in Brazil is we provide research grant funding. And so this is a bit competitive, but we're happy to work on white papers with the scientists, and that's at the top of the Pentagon that you see on the right. There's the research grant, and so the research grant, is often leads to a liaison visit, which leads to a visit from the scientist back to the U.S., which might lead to a new conference, and then the cycle might start again with someone else at that conference sending us a proposal and getting a research grant. So these are the tools that I'm talking about. The
the print copies program and the hundreds of other international collaboration tools that exist via the various agencies of the U.S. government are wide and deep, and there are ways to get in touch with those as well through Education USA and other folks. But this is exactly what I'm able to bring to Brazil through the Office of Naval Research Global are these funding opportunities. Next slide, please. So this is just really important to emphasize for anyone who is interested in a white paper or might be telling their faculty departments about what the Office of Naval Research Global is looking for. Some of you might be aware of this, the way that technology readiness has been classified. I think this was originally done by NASA in order to go from basic research all the way up to launching the space shuttle. So the basic research happens at the bottom of the scale at TRL 1 or 2. This is where a technology concept, even before the technology concept, it's where basic principles of physics or chemistry are observed and then studied and reported. And so if you go to the next slide, I'm focusing in on those low TRL levels. So it's just a shorthand way to talk about the sort of science projects that we are able to fund and that we seek to fund here in Brazil. Basic principles observed and reported, and up through the demonstration of a prototype in the lab. So a technology concept where there might be a bit of engineering involved. We fund those projects as well, but we do stop the funding, or we limit ourselves to funding projects that are very far away from having a product, because we have no intention of funding products. We have no intention of having any patents with the researchers, which means that all of the intellectual property that might be generated by the research that we fund remains with the scientists. We're not trying to buy any products. We're not trying to contract any researchers to the U.S. government. We're simply providing research grants, essentially with no strings attached. The only thing we ask for is annual reports, and we would hope that the scientist publishes their work and puts our name at the end of the paper in the acknowledgments section. That's really all we're asking for with these research grants. If you go to the next slide. Again, so here we go. This is the list. I think this is interesting to look at. The list of grants that we funded here in the last few years. Some of these are still active grants. I can provide anyone who emails me with more information about the scientists who are performing the research on these grants, in case you would like to talk to someone at your local university, or at least talk to someone who understands what it takes to go through our process in a bit more detail, or if only to talk to someone who speaks fluent Portuguese. Sometimes that's a help as well. But we funded everything from materials for high-powered devices to biofabrication of human stem cells into spheroids. That's a project with Leandra Batista up at UFRJ. She actually goes to France every summer to continue building her collaborations, and so that's a nice example of the international mobility as well. And so it all play together. The different opportunities, they work well together. So all the way down to superconductivity at Unicamp. We have this really nice project down at UFRJ on analyzing the particulate matter. So that's an oceanography project. We have some projects that get very close to biomedical research, even though they're still in the research phase rather than the product phase. Antifungal hydrogels for yeast infections. You can see our gold nanorod project at PUC Rio. And then, of course, I always like to mention that we invested, I think, $200,000 into the development of a ventilator during the COVID-19, during the worst phase of the pandemic a couple of years ago with Professor Marcelo Zufo at USP to support his extremely rapid prototyping and development of a lung ventilator, which has now been deployed around Brazil
I found one on the hospital ship up in Manaus last July. It's waiting to be used, so it's been certified, and it's a really nice product. And of course, it belongs to USP, it belongs to Professor Zufo. We simply funded the basic science behind some of the automation that he built into that ventilator. I think I have one more slide or two. I did promise you I'd mention a couple of the new grants that I funded just last year. There's a quantum networking grant in Recife at UFP. Really impressed with everyone up in Recife. And then there's a genome sequencing of the bacteria that live inside algae that we're doing in UFI, Fluminense. That's a brand new grant as well. And we're looking to fund quite a few more this year. So this slide, in fact, is to point out what our goals are in Brazil. I mean, the United States government puts a large portion of its budget into defense and national security, and that's been true since World War II, and that hasn't changed. It doesn't look to change anytime soon. But we're very fortunate to have a situation where the Department of Defense understands the importance of basic research. And so, since the 1960s, we funded dozens, maybe a couple dozen Nobel Prize laureates working on, who invented lasers, discovered superconductivity, discovered the Bose-Einstein condensates. These were funded by the DoD, not for military applications, not for direct military products, but simply for basic research, basic science. And so I put this slide here to say that, I don't think I'll be alive to know if the research we funded in Brazil might lead to a Nobel Prize someday, because it's probably decades down the line. But this is the ultimate measure of our success, funding basic research, both in the U.S. and around the world. Is how many Nobel Prizes can we get? But I think we can dream about those things. But day to day, we fund basic research, like the projects I showed you on the last slide. There's just one more slide in this talk. So this is the takeaway message for you out there in YouTube land, and I wish I could be there in Curitiba to meet all of you, but send us your white papers. And in fact, this means send myself, Kyle at the bottom, and Arturo, my colleague in Sao Paulo, send us your ideas to our email addresses. We have a white paper template that scientists can use to write down their research plans, but we're really starting with first contact. Send us an email, let us know what you're working on, and then we can make sure that if you're interested in basic research funding from the Office of Naval Research, that you don't lose any time or lose any of your effort in your busy faculty lives going in the wrong direction. So we can help you understand if your work is interesting for some part of the Office of Naval Research, for the Naval Research Enterprise. And I'll tell you, 90% of the time it is, because we fund a huge range of research projects, and we can find a way to see how your research fits most of the time into our work. But I think the most important thing, in addition to send us your white papers, is send us your high-risk ideas. Send us something that cannot be funded through other methods. Maybe there's no preliminary data. Maybe you think your idea is a bit crazy. Those are what we're looking for. We'd like to invest in science at the very earliest stage. And we understand that sometimes those projects don't have the results that were expected, and that's okay. We fund 3-year seedling projects. We spend roughly $50,000 to $100,000 US per year on these projects, and if things don't, if the discoveries aren't quite made yet after 3 years, that's okay. Perhaps we've published some work that can lead to additional funding, whether it's here in Brazil or through another agency in the U.S. So send us your white papers is the takeaway. We'd like to help you get your work done and make some exciting scientific advances. So I hope that fit into this session. I think very targeted kind of funding tools that we have with the Office of Naval Research Global
we do sit in the consulate in Sao Paulo. We do work together with all the other U.S. agencies and our international partners as well. So it's been great to meet the other panelists, and I will take any questions that you have. My flight doesn't leave for another couple of hours. Thank you. Thank you, Kyle, so much for your presentation and for the opportunities that you are showing. We now open for questions. I do have a question. So you presented these opportunities. I myself have been awarded one of the grants by ONR, so I know how interesting it is. Maybe if you could share a bit more on whether it is a requirement to have a partnership with someone in the US or the researcher in Brazil. If there's a good idea, you'll be able to discuss it with us. How does it, if you could give some more details, how anyone can apply to that sort of grant? Of course. So there's no requirement to have a U.S. partner or existing collaboration. In fact, I would say it's more interesting to find a scientist who has an idea that no one in the U.S. has had yet, but that hasn't been able to find funding yet domestically. So, of course, having an existing collaboration can be a nice thing, and we would be happy to help you find an American scientist to work with, but it's not a requirement at all. What we're looking for are your exciting new ideas, and the way to apply for these grants is through the grants.gov. Grants.gov, American website, just like any U.S. scientist would apply for research funding from any U.S. agency. But I think the better answer to the question of how does one go about inquiring or proposing a research project is again to send me an email directly, and then I'll send you my phone number, and we can talk or exchange WhatsApp messages, and we can use Google Translate if we need to, and find a way to understand whether the research idea looks exciting to myself and to my colleagues that I would contact who are who might be more expert in another area than I am. But we start very informally, and that's I think that's our strength here. Being in Brazil and being able to meet you directly and talk about your ideas. It also I think prevents us from having the volume that we'd like to have. But I think that's how it is. We start from introductions, and we start with just an idea of a research project before we ask you to put in a proposal. Because putting in the proposal through grants.gov, the U.S. system, is going to take some time and require jumping through some hoops, as we say, or jumping over some roadblocks that we have in our system to ensure that our research is funded according to our rules and regulations. But once we get past those things, I think most people, at least in Brazil, scientists in Brazil, find that our process ends up being a bit easier sometimes than applying for CNPq or other Brazilian agencies. And especially after the grant has been funded, we do provide a great deal of flexibility. So if you need to move funding from buying a centrifuge over into traveling to a conference, we make that very easy for you. And the reporting requirements are not quite as strict as some other funding agencies either. So I think the one answer is that you go through the U.S. funding protocols for these grants, just like any other. But the first answer should be contact me directly with my email address, which was on one of the slides. But you can also probably Google my name and find me as well. Or go through Andre or go through Prince Capis here and ask for my contact. Good, very good. Any more questions? You can find me on LinkedIn. Excuse me. Okay, that's very useful, that initial screening of the ideas that can be done with the chat with you. That's really, really interesting.
Okay, Kai, so I think that was very good. Thank you very much for presenting these opportunities to us. Well, thank you. Thank you for the opportunity to speak to this audience. I know we're being broadcast to the whole world right now, so I really appreciate you putting up with my AV problems, and look forward to another opportunity to get into more detail and meet more people as well. Thank you so much. Okay, thank you. Yeah, bye. Bom, pessoal, nós vamos encerrar a sessão de hoje por aqui. Eu quero agradecer novamente a participação do DAD, do professor Helman aqui presente, nossos convidados da França, Nadege, e o Kari, que agora encerra com essa apresentação sobre a dimensão oceanográfica dos oceanos dos Estados Unidos e a cooperação com o mundo. Amanhã a gente tem a continuidade, amanhã às 9 horas, nós vamos tratar da cooperação Sul-Sul. Dentro da cooperação Sul-Norte, nós tivemos já a visita semana passada da Consuleza do Canadá e uma equipe de pesquisadores. Foi uma reunião muito interessante, com várias oportunidades no Canadá. É um país com o qual a gente tem muitas relações com a Alemanha, com a França e com os Estados Unidos. São os países que a gente privilegiou para essa oportunidade hoje, países chamados do Norte global, com os quais nós temos cooperação. Amanhã nós vamos tratar também um pouco dela, né? Já chegou o André, nosso querido colega que vem dos Países Baixos, um brasileiro, mas que trabalha com a agência internacional via Países Baixos, e vamos ter a presença de um colega que vem falar da Associação do Grupo Montevidéu, é uma associação que cuida aqui do Cone Sul, um dos países da América do Sul, em cooperação. Então amanhã às 9 horas aqui nesse auditório. Eu quero agradecer a presença de vocês, aqueles que estão acompanhando na transmissão à distância, via YouTube também, quero agradecer o acompanhamento, e amanhã nos encontramos aqui às 9. Tem um pequeno café na saída, para aqueles que estão aqui, poder conversar um pouquinho mais. Obrigado, Sofia, por me ajudar agora no final. Nos vemos amanhã. Obrigado a todos. Boa tarde.